Boa tarde a todos, que a graça de Deus habite em nossos corações, que toda honra, toda glória seja dada a Ele, pois é para Ele que vivemos por Ele. Amém? Sem mais demora, meu querido irmão, deixa aí seu like, o seu gostei, tá certo? Me segue aí, tá? Deus tem um chamado para você. Hoje o chamado é para ser fiel, para termos fidelidade com Deus e com o nosso próximo, né? Pois bem, nós já falamos sobre o chamado de Cristo, né? Já falamos sobre somos chamados para termos amizade, né? E agora falamos também sobre chamado para ser santo, né? E hoje nós vamos falar na íntegra, falar sobre fidelidade, chamado para sermos fiel. Então, sem mais demora, vamos nós orar. Você aí e eu aqui. Justo Deus, eterno Pai, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Dê uma boa tarde a cada um bom dia, uma boa noite. E que juntos, Senhor Deus, possamos realmente ser fiel para com o Senhor e ser fiel para as pessoas que a gente vive ao lado. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos por Jesus. Amém. Pois bem, a palavra fiel ou fidelidade vem da palavra, né, a qualidade de ser fiel, leal, confiável, né, compromissor. Essa pessoa tem valores também e tem um relacionamento e essa palavra é derivada do latim, né, fidelem, fiel. Então precisamos ser fiel para com todos, né? Sabe por quê? Porque a palavra fiel e também esta palavra fidelidade é um dos frutos do Espírito Santo. Pois é, meus queridos irmãos. E vamos ver o que está aqui em Gálatas capítulo 5. Quando eu digo que é um dos frutos, está falando aqui, ó, é o 7º fruto do Espírito Santo. Diz assim, ó, 5 de Gálatas e verso 22 e 23, né? Mas vamos ler o 22, tá certo? Pois o tempo corre, né? E aqui diz assim, ó, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a palavra fidelidade, para que somos fiel, também temos que ter esse fruto de fidelidade para com Deus e com o próximo. É muito bom saber disso, né? Então precisamos ser fiel a Deus, ao próximo, ao trabalho, né? Ao colégio, à mãe, ao pai, né? Ao marido, né? À esposa. Então é um conjunto de todos. De tudo isso é uma palavra só, né? Fidelidade. Precisamos ser fiel, irmão, né? Porque Deus faz esse chamado, porque especialmente é um dos frutos do Espírito Santo. Que bom saber disso, né? Pois bem, temos outro verso que está aí em Lamentação capítulo 3, meus queridos irmãos. Vamos ver que está escrito aí em Lamentação 3 e verso 22 e 23. Diz assim, ó, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa nós nos temos consumido, a sua fidelidade não tem fim. Olha que coisa linda, a fidelidade de Deus não tem fim. Então aqui o verso 23 diz assim: renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Deus, Ele permanece fiel ao nosso lado, mesmo que nós não queremos viver com fidelidade, Deus permanece fiel, porque Ele é fiel para contigo, para comigo e para com todos nós. Que bom a gente saber disso, né? Que Deus, Ele permanece fiel. Isso é bom demais, saber disso. Então, em Lucas, meus queridos irmãos, 16 e verso 10,
16, verso 10 diz assim, ó. 16, verso 10. Quem é fiel num pouco, também é fiel no muito. Que coisa linda, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, meus queridos, aqui retrata da fidelidade para com o dinheiro. Ó, dinheiro, para sermos fiel. Tá certo? Por isso que nós somos chamados a ser fiel para com Deus. Se nós aprendemos a ser fiel com Deus, nós aprendemos a ser fiel aos nossos esposos, às esposas, né? Falei aí, né? Então o esposo precisa ser fiel à esposa, a esposa precisa ser fiel ao esposo, tá certo? Ao trabalho. Ok, meus queridos irmãos. Isso é prazeroso quando a gente fala daquilo que nós vivemos, né? Eu não estaria falando se eu não vivesse, né? Estamos lutando, eu estou lutando cada dia. É fácil? Não. Mas a palavra diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Que coisa linda em saber disso. Então tudo nós podemos, só em Deus, tá? Então, sem mais demora aí, meus queridos, também temos aí em Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo 2 e verso 13. Olha o que é que fala aqui em Timóteo 2 e verso 13, tá? Então, você foi chamado para quê? Para ser fiel, para ter fidelidade, né? Então, 2 e verso 13 de Timóteo, de 2 Timóteo, diz assim, ó: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma podem negar-se a si mesmo. Então Deus não pode negar a si mesmo, como eu falei no começo. Se nós continuamos sendo infiel, ele vai permanecer fiel. Então, precisamos ver nesta tarde de sexta-feira, nessa chuva que cai, lembrando que Deus é bom para contigo, para comigo, tá certo? E o chamado, ele é único. Ele é único, meus queridos irmãos. Teremos mais 25 versículos falando sobre fidelidade, né? Aqui em Provérbio, ou seja, Salmo 36 e verso 5. Salmo, deixa eu ver, é isso mesmo. Vamos ver aqui, não, primeiro aqui. Deuteronômio, ó. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, diz assim, ó: Saberai, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que ama e cumpre os seus mandamentos. Deus é fiel para quem é fiel, guarda os mandamentos do Senhor, né? Por isso que ele permanece fiel. Então, meus queridos, isso é prazeroso saber disso, é ou não é? Não ande de cabeça baixa, ande com a cabeça erguida, sempre para o alto, olhando para ele. Porque se nós olhar para nós mesmos, a gente não vai chegar a canto nenhum. Qualquer coisa a gente estamos caindo em fidelidade. Nós seremos infiel para com Deus, para com o próximo, para com nossa esposa, esposo, né? Tempo. Então precisamos, irmão, nós ganhar essa oportunidade de confiança, porque essa confiança está sendo perdida, ou seja, a fidelidade está sendo perdida. E isso Satanás está trabalhando. Se somos infiéis,
o inimigo ele ama. Porque é isso que ele mais gosta. É uma filhinha. É isso que ele mais gosta, meus queridos irmãos, né? Mas, irmão, é tão difícil, meus queridos irmãos, fazer isso, praticar isso, para viver desse jeito. Irmão, não é difícil não. A palavra de Deus nos dá a orientação em dizer assim, ó, Eclesiastes 3 e verso 1 em diante, diz assim: há tempo para tudo. Há tempo para cozer, tempo para parar de cozer, tempo para amar, tempo para odiar, tempo de ajuntar pedra, tempo de espalhar pedra. Você está entendendo? Há tempo de apagar a luz, há tempo de acender luz. Eu estou dando o meu exemplo, né? Há tempo de pentear cabelo, há tempo de embaraçar cabelo, né? Há tempo de rapar, há tempo de deixar crescer. Então tudo isso é tempo, que a Bíblia diz, há tempo para tudo o que se faz debaixo da terra. Também precisamos ter esse tempo de fidelidade. E olha que essa palavra fiel é em todos o propósito do que nós fazemos debaixo desse céu. Então, Cristo chama nós para sermos fiéis. Fiel a Ele. Então hoje, não é amanhã não. Eu já falei, há tempo para tudo. Só que esse tudo, a gente não pode ser fiel hoje, amanhã atrapalhar e a gente não ser. Depois da manhã a gente é fiel e depois a gente não ser, não. Precisamos ser fiel todos os dias. Deus nos chama para sermos fiel a Ele. Se somos fiéis a Ele, seremos fiéis aos próximos. Isso é bom demais. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar novamente. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu querido irmão. Não importa, deixa aí teu like, teu gostei, tá? E isso é de coração do teu amigo e irmão Gerson. Tá certo? Então, sempre que você pensar que eu não sirvo para nada, sempre saiba que você foi chamado para ser fiel, para ser santo, para ter amizade. Certo? Vamos orar? Justo Deus, eterno Pai, abençoa, seu Deus, o meu irmão, a minha irmã, o meu colega, independente de credo, independente de religião, todos são meus irmãos. E nos dá, Senhor Deus, essa oportunidade de sermos fiéis para com o Senhor e para com as pessoas que nós amamos. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Uma boa tarde para todos.